Olá pessoal, tudo bem? Hoje nossa aula é sobre o efeito Mipemba ou paradoxo Mipemba. Talvez você nunca ouviu falar. É um problema bastante desconhecido, beleza? Mas antes de nós iniciarmos essa aula, vou colocar duas perguntinhas no ar. Será que a física é capaz de explicar todos os fenômenos da natureza? Será que ela consegue prever os resultados do nosso universo? Uma pergunta bem difícil, mas vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Simplificadamente, pessoal, esse efeito Mipemba é o seguinte: se eu tenho um recipiente com água a uma temperatura de 100 graus Celsius e outro recipiente com água a uma temperatura de 20 graus Celsius, e quando eu pegá-los e colocá-los em um certo refrigerador, por incrível que pareça, a água que estava a 100 graus Celsius se solidificará mais rápido do que essa água que estava a 20 graus Celsius. Parece que foge um pouco do nosso senso comum, e é verdade. Vamos lá, pessoal. De uma forma simples, se eu tenho um recipiente com água, por exemplo, a uma temperatura de 20 graus Celsius, uma temperatura ambiente, e eu tenho outro recipiente com a mesma substância, água, a uma temperatura mais elevada, por exemplo, de 100 graus Celsius, e eu pegar esses dois recipientes e colocar em um certo refrigerador, o fenômeno será observado. Beleza? Tá vendo essas setas aqui, pessoal? Representam agitação molecular. O tamanho dessas setas, vocês percebem o seguinte, ó. Aqui está maior do que essas setas aqui, não é verdade? Faz sentido, porque maior temperatura, maior agitação molecular. Beleza? Maior energia interna. Tranquilo, faz sentido. Maior temperatura, menor temperatura. Beleza. Só que aí vem a grande indagação. Se eu colocar esses dois recipientes em um refrigerador, o que acontece? Em um certo momento, a água que estava a 20 graus Celsius, uma temperatura normal, irá ter uma certa camada sólida aqui. É um tempo anterior ao tempo onde começará a solidificar esse líquido a 100 graus Celsius. É isso que acontece, beleza? Eu não estou explicando o fenômeno, estou apenas apontando o que está acontecendo, beleza? Pessoal, aí vem uma perguntinha. Você seria capaz de explicar tal fenômeno de alguma forma? Olha só, hein? Pessoal, antes de vocês começarem a pensar, vamos fazer uma revisão básica de transmissão de calor. Basicamente, da termodinâmica, condução e convecção, beleza? Segue aí, pessoal. Bom, pessoal, vamos agora para a nossa revisãozinha aqui bem rápida sobre transmissão de calor. Bom, para que possamos entender melhor o efeito Mpemba, a gente vai dar uma revisada nos temas condução e convecção, duas formas de transmissão de calor. Então, a primeira parte, que é a condução, acho que todo mundo já passou por isso, né, galera? Você vai pegar lá no self-service a colher de metal para pegar o feijão, por exemplo, e você queima a mão. Bom, por que isso acontece, né? Veja, a colher de feijão, normalmente, ela é uma colher de metal nesses locais. E isso é importante que analisemos, pois o metal, a gente diz que ele é um bom condutor térmico, bom condutor de calor. Ou seja, ele consegue transmitir calor através de suas moléculas com maior facilidade. Então imagine essa situação. Você tem um recipiente com determinado líquido que está sobre uma fonte térmica, sobre o fogo, por exemplo. Esse líquido está super quente, né, galera? As moléculas que compõem o metal, se a gente der um zoom, elas formam mais ou menos uma figura neste formato, as moléculas nos vértices de um cubo aqui para a gente poder entender melhor. Conforme essa energia térmica vai sendo absorvida pelas moléculas, as moléculas elas começam a aumentar o seu grau de agitação, começam a aumentar a sua temperatura, se agitam muito. Essa agitação faz com que uma comece a bater na outra. Ou seja, as moléculas elas começam a se agitar para todas as direções de sentido. Todas as direções de sentido. E isso faz com que elas comecem a bater umas nas outras e temos aí a transmissão desta forma deste calor, molécula por molécula. Ou seja, a condução ela ocorre melhor nos metais, pois são bons condutores de calor, e é sempre molécula por molécula. Importantíssimo isso, pessoal. Molécula por molécula. Tudo bem? Então essa aqui é a condução.
Agora, a convecção. Bom, imagine aqui nosso querido planeta Terra, uma parte dele, né, dividido aqui em crosta terrestre e manto terrestre, né? Sabemos que abaixo da crosta, que é a camadinha fininha da Terra, temos aí um material, né, rochas, não diria líquido, né, mas num estado físico mais dúctil, ok? Mais viscoso. Ou seja, a crosta, se ela possui algumas rachaduras aí que conhecemos como as divisões de placas tectônicas, ocorre aqui um alívio de pressão. Então imagina que esse material ele está sendo pressionado muito, 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 muito mesmo. Se eu tenho um alívio de pressão aqui, acontece o seguinte, este material ele tenta escapar, né? O material mais quente ele tenta escapar por essas falhas tectônicas e o material menos quente, não podemos dizer frio, né? Mas o menos quente ele desce. Então sempre o mais quente sobe e o mais frio desce. Isso acontece porque conforme o material recebe energia, ele tem uma dilatação, né? Ele aumenta de tamanho. Vamos lembrar uma coisinha aqui, ó. Densidade é massa sobre volume. Se ele aumenta, significa que seu volume aumenta muito. Se o volume aumenta, a densidade reduz, galera. Se a densidade reduz, lembra? O menos denso tende a ficar por cima e o mais denso por baixo. Então, este movimento do magma, de subida do mais quente e descida do mais frio, a gente chama de movimento convectivo do magma. Olha só, o mais quente tende a subir, tecnicamente o material mais frio desce, por diferença de densidade. Então, aqui o material mais quente, eu posso dizer que é um material menos denso, e o material mais frio, posso falar que ele é mais denso. Isso significa, pessoal, que essa forma de transmissão de calor, ela ocorre melhor em líquidos e gases, né? Já esta forma de calor ocorre melhor em estados físicos sólidos, em materiais que possam conduzir melhor o calor. Tá bom, galera? Então, através dessa revisãozinha dessas duas formas de transmissão de calor, a gente consegue entender melhor o efeito Mpemba. Agora, vamos dar uma olhada nas explicações possíveis que a física dá para este efeito, analisando os gráficos. Fala pessoal, dando continuidade à nossa aula, vamos falar um pouco sobre o gráfico da taxa de congelamento de duas amostras de água, beleza? Perceba o seguinte, pessoal, há um gráfico entre temperatura e tempo, beleza? Percebam que a curva azul está representada pela substância água na temperatura inicial de 18,6 graus Celsius. A curva vermelha representa a substância água, porém com uma temperatura inicial de 42,9 graus Celsius, beleza? É uma representação aqui, pessoal. Aí o que acontece, turminha? Percebam que ambas as curvas irão decrescendo, né? Até chegar num ponto onde há uma indagação. Por quê? A curva vermelha está caindo mais rapidamente, bruscamente, em relação à curva azul, não é verdade? Então, no tempo aqui, segundo esse gráfico, no tempo de aproximadamente 8.000 segundos, há essa bifurcação, vamos dizer assim. Então, olha só, pessoal, esse é o ponto de análise. É aí que a física tenta explicar, beleza? Pessoal, tá vendo essa palavrinha aqui, ó? Crioscopia? Crioscopia está relacionado a esse estudo do ponto de solidificação, beleza? É uma técnica que, de alguma forma, faz a leitura, prevê, analisa o ponto de solidificação de substâncias, beleza? Então, a gente pode relacionar essa ideia de crioscopia, tranquilo? E as propriedades coligativas da matéria. Então, fica uma dica aí, pessoal, para a avaliação final de vocês, beleza? Dando continuidade, pessoal, olha só um exemplo. Água quente e água ambiente, beleza? Água ambiente, 25 graus Celsius. O que a física explica? O primeiro ponto é que na superfície superior haverá uma certa camada.
um isolante térmico, que de alguma forma irá atrapalhar a passagem de energia em forma de calor. Já na água quente, essa parede, essa proteção, esse isolante, não vai ter esse aparecimento nos instantes iniciais, conforme aquele ponto que a gente viu, né? 8.000 segundos mais ou menos. Então, nesse tempo, não haverá essa barreira. Então, de alguma forma, está facilitando a troca de energia em forma de calor. Também foi mencionado, pessoal, que a convecção é também um processo de troca de energia, não é verdade? Há um tempo que a parte superior aqui ficará um pouco mais fria, ou seja, mais densa. Logo, desce. E mais quente sobe, né? Então, a água quente subirá. Então, haverá sempre trocas de energia em forma de calor por convecção. A ideia é que encontre-se uma homogeneidade na mistura, solidificando aos poucos tudo, diminuindo a ideia de ter uma barreira na parte superior, beleza? Então, por convecção, de alguma forma irá acelerar o processo de troca de energia. Também por condução térmica, tudo bem? O copo, o contato do copo com a parte do refrigerador e também o líquido, água, por exemplo, ou qualquer outra substância, se tiver algumas impurezas, como alguns gases, oxigênio, dióxido de carbono, de alguma forma influencia o ponto de solidificação, beleza? Então, é uma parte que a química estuda também sobre as impurezas de algumas substâncias. Olha aí a química, pessoal, beleza? Então, pessoal, a ideia é que vocês repliquem, tá bom? Repliquem esse experimento para ver se ocorre o mesmo fenômeno com café, com leite, com diferentes recipientes, materiais diferentes, beleza? Então, postem seus experimentos, façam um trabalho com imagens, com fotos, façam vídeos, beleza? Identificando cada parte do processo que vocês estão avaliando, tá bom? Tirando as suas conclusões, argumentando, justificando todos os pontos do seu trabalho. Tudo bem, pessoal? De alguma forma, relacione com a química, as propriedades coligativas da matéria, por exemplo. Então, faça um bom trabalho, beleza? É isso aí, pessoal, e até a próxima.